Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a reflexão do Evangelho do dia de hoje, desta quinta-feira. Louvado seja Deus pela sua vida, porque você está aqui assistindo este vídeo, bebendo, se abastecendo da palavra de Deus. Então que a bênção, a graça, a partir da leitura e da reflexão desse Evangelho, possa tocar o seu coração nesse dia. Que o Senhor verdadeiramente fale ao seu coração. Amém? Muito bem, então, vamos lá. Estamos aqui com a palavra de Deus, vamos para o Evangelho segundo João, no capítulo 21, versículo do 1 ao 14. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo do 1 ao 14, estamos na oitava da Páscoa. Amados, antes da leitura, por favor, não esqueçam de deixar aqui o joinha de vocês, deixa aqui o teu like, meu irmão, minha irmã, por favor, para que o canal continue crescendo, para que a gente possa chegar cada vez a mais pessoas, amém? Vamos lá então, diz assim a palavra: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Mas manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e a achareis. Lançaram-na, e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus queridos, e aqui nós temos uma passagem bíblica que é muito, mas muito parecida com o momento em que Jesus encontrou os primeiros discípulos. Quando Jesus encontrou pela primeira vez, por exemplo, com Simão Pedro, foi justamente numa situação como essa. Eles estavam pescando, estavam arrumando suas redes, na verdade, e aí falaram: olha, a gente não apanhou nada durante a noite inteira. E aí Jesus fala: não, pode lançar as redes, vocês vão pegar peixes. E as redes ficaram lotadas de peixes. A situação é parecida, com a diferença que Jesus agora ele já tinha ressuscitado. Mas aqui, meus queridos, algo muito importante que eu quero que você leve para o teu coração no dia de hoje, tá? Perceba que esses apóstolos, eles foram pescar. Na verdade, Pedro falou: vou pescar. Pedro era o líder. No momento que ele fala o que ele vai fazer, o que todos os outros fazem? Vamos contigo. Olha só que interessante. Olha a liderança de Pedro, mais uma vez aparecendo aqui, né? Vou pescar. Tudo bem, todo mundo falou: vamos contigo. Se Pedro vai, eu vou também. Ele é o líder. Ele é o coordenador, né? Só que essa atitude, essa ação de Pedro, e não entenda mal, não é que seja pecado ir pescar, nada disso, tá? Mas essa era a vida que Pedro tinha antes de conhecer Jesus. Pegar o barco e pescar era algo que ele fazia antes. A partir do momento que ele encontra Jesus, inclusive, ele lança as redes, eles deixam as redes para trás para seguir Jesus. Então Pedro está voltando a fazer algo que ele fazia antes,
Pedro está voltando para os velhos costumes. Pedro está voltando para a vida velha. Nós temos que ter cuidado, meus queridos, para não voltarmos para a vida velha depois que encontramos Jesus. Se eu encontro Jesus, eu não posso mais voltar para aquilo que eu fazia. Claro, aquilo que eu fazia que era pecaminoso, que era ruim. Volto a repetir, não que a pesca fosse ruim. Mas aqui, meus queridos, o significado é voltar para os velhos costumes. Voltar para uma vida velha. Voltar para uma vida longe de Jesus. Deu para entender? Que o Senhor nos guarde, nos proteja sempre. Mas que nós também possamos ter a coragem de todos os dias assumir: eu sou de Cristo, eu não quero voltar para a vida velha. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, escreve aqui embaixo nos comentários a seguinte frase: Jesus tem vida nova para mim. E estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.